e me mandaram uma pergunta sobre cafeína, eu vou responder para vocês aqui a melhor forma de fazer uma boa gestão de uso de cafeína durante o dia. Um dos maiores erros que alguém pode cometer referente ao uso de cafeína é não saber a sua dose tolerável do consumo diário. O que a gente vê geralmente é as pessoas tomando café o dia inteiro, desde manhã até de tarde, algumas pessoas até mesmo na noite. Pode morrer no meio da aula. Até de noite, consumindo uma quantidade que nem sabe de quanto de cafeína. E as pessoas tudo ansiosas, tudo preocupadas. O que a gente tem que entender é que quando se consome cafeína, as nossas preocupações aumentam. Então, por exemplo, um perigo normal que você teria, talvez, as contas no final do mês, será que eu vou dar conta? Um exemplo, tá? Se isso já preocupa você, quando você consome excesso de cafeína, essa preocupação fica 2x, 3x, aumenta. E você começa a ficar preocupado com situações que você já teria algum nível de preocupação, mas pior ainda, você acaba ficando preocupado com situações que talvez nem te afetariam se você estivesse em estado normal. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um teste, pegar um dia e fazer um teste, o tanto de cafeína que eu consigo tolerar antes de chegar no ponto de ansiedade, tá? Então, por exemplo, existem pessoas que são mais sensíveis, existem pessoas que são mais resistentes à cafeína. A Cris, a minha amada mulher, ela tem sensibilidade à cafeína, igual eu tinha há muitos anos atrás. Só que eu fui aumentando minha resistência com o consumo por anos. Então, ela consome um pouco de café, não toma uma xícara inteira. A gente tem uma... Metadinha? A gente tem a xicarazinha da ansiedade que a gente chama, que é uma xícara bem pequenininha, o qual ela tolera por dia, e ela toma aquilo ali. Não toma mais do que aquilo, porque senão ela começa a ficar despirocada das ideias, começa a se preocupar muito com situações corriqueiras do dia a dia, e isso acaba afetando a qualidade de vida dela. Talvez muitos de vocês se enquadrem e se identificam com essa situação e saibam que vocês precisam entender o quanto de cafeína vocês estão utilizando no dia. Às vezes, alguns de nós tomam café de manhã, pré-treino de tarde, e aí soma-se ainda mais cafeína, porque a maioria dos pré-treinos nacionais é a base de cafeína. Então, entender qual é o meu limite tolerável, onde eu fico ok com uma melhora de acuidade, de atenção, foco, mas sem ficar agitado demais. Porque um efeito colateral do excesso de cafeína é que você quer usar ela para ficar focado e o seu excesso faz com que você fique extremamente alerta. E quando você está extremamente em alerta, você acaba perdendo a atenção e o foco. Porque você quer fazer uma coisa e você já está pensando em outra, porque você tem essa inquietação de querer fazer tudo e deixar tudo pronto. Então você acaba tendo um efeito adverso do excesso de cafeína e o tiro sai pela culatra. Você gostaria de um efeito e você acaba tendo um efeito inverso com o consumo da cafeína. Então a gestão do uso de cafeína é muito importante para que você tenha o efeito que você busca com o uso e para que você também não perca a qualidade de vida a partir de um uso inadequado da cafeína. Eu, por exemplo, eu não gosto de passar de 400 ou 500 miligramas por dia. Se eu passo dessa dose, já começa, a partir dessa dose, já começo a ficar inquieto, a minha própria respiração já não fica muito boa. É como se você estivesse entrando numa crise de ansiedade aos poucos. Mas agora tu tem que falar, por exemplo, se a pessoa toma muita cafeína, ela fica ansiosa, o que ela pode fazer? Cris, faz outra pergunta. Se a pessoa tomar muita cafeína e fica ansiosa, o que ela pode fazer? Porque você também me dá dica. Sim, se a gente se passa na cafeína, eu já mesmo eu sabendo a minha dose, eventualmente eu passo do ponto também. Já acontece dificilmente, mas acontece. O que você deve fazer? Primeiro de tudo, não tomar mais café, ou mais cafeína, não consumir mais. Essa pessoa gosta de tomar café. Mas entender que passou do ponto, o que tem que ser feito? Tem que entender que a meia-vida da cafeína é por volta de 6 horas. Passou 6 horas, você já vai ter por volta de metade daquilo que você consumiu. Então,
é ficar tranquilo, porque é a mesma coisa quando você está em ansiedade ou está prestes a entrar numa crise. Você tenta se convencer, e de fato de que o que está acontecendo é algo da sua mente, do seu corpo, e de fato você não está passando por um perigo iminente de ser arrastado para cima. Então entender isso alivia um pouco e te dá um pouco mais de controle sobre a situação. Não quer dizer que você não vá ter a crise, mas você consegue passar de uma forma um pouco menos turbulenta. Você passa de uma forma menos turbulenta, por entender que a situação de fato não é um risco iminente de ser arrastado para cima. A mesma coisa a cafeína. Se você está ansioso porque tomou café demais, pare de tomar imediatamente. Esteja ciente de que você está alimentado, porque o fato de você às vezes estar em jejum ou estar mal alimentado faz com que o corpo fique em mais alerta e o efeito percebido da cafeína fica maior. O efeito da adrenalina, noradrenalina, cortisol. Então quando você come, você rebate esses sistemas que a gente chama de sistema adrenérgico. Quando aumenta a insulina ali através da alimentação e das refeições, você acaba diminuindo um pouco desse efeito percebido de ansiedade. Então ter a ciência de que você passou da sua dose, entender qual é a dose que você passou. Passei das 400 miligramas, então entenda que ali é o seu limite. Busque não passar disso. E de que você está descansado, de que você está alimentado, e espere, que vai passar. A não ser que você passe um ponto excessivamente a partir daquilo que você tolera. Aí, dependendo de quão mal você está, o ideal é você procurar um pronto-socorro para que seja feito um tratamento medicamentoso de inibição do sistema nervoso adrenérgico, que pode estar muito excitado. E aí você está com essa excitação do sistema nervoso, a medicação, um tratamento médico pode aliviar isso de forma imediata. Às vezes, a maioria não sabe, mas existem doses letais de consumo de cafeína que tem que ser cuidado, tem que ser respeitado. Muitas pessoas muito jovens acabam passando do nível de cafeína quando misturam com álcool, por exemplo, e não percebem que estão tomando muita cafeína. Só percebem quando o efeito do álcool começa a baixar e essa cafeína começa a ficar evidente nos seus efeitos no seu corpo. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui são estratégias de biohacking, onde você usa uma substância ao seu favor ou uma manobra dietética, como no biohacking nutricional, para poder gerar um efeito que seria não natural, que você não teria se você não tivesse feito essa manobra. E é o que eu quero ensinar aqui para vocês no meu canal, porque no Brasil existem poucos conteúdos que falam sobre biohacking em si e principalmente sobre biohacking nutricional, onde entram essas manobras com cafeína, muito que eu falo também de jejum intermitente, os próprios alimentos. Então é algo interessante que você utilize para o seu próprio bem. Até porque quando a gente usa cafeína, nós estamos tentando gerar um efeito de melhoramento físico, seja de atenção, seja de concentração, seja de não ter sono, mesmo quando você dormiu pouco, quando você dormiu menos, ou seja, você está tentando induzir um efeito que seu corpo naturalmente não teria. Isso se chama biohacking, só que você não está utilizando uma medicação. O que a gente mais conhece como biohacking geralmente são o uso de Ritalina, Venvance, anfetaminas, que geram efeitos muito mais potentes, mas também acarretam efeitos adversos, colaterais, extremamente perigosos, inclusive de adicção, ou seja, de vício na substância. Fora que quando você para de usar sem ter a necessidade, o seu corpo sente um baque extremamente forte, onde você fica com vontade de fazer absolutamente nada. O efeito que você teve intensamente por um dia, no próximo dia você tem um vale, ou seja, você sobe como um pico e desce muito abaixo do que seria uma performance mental normal. Eu preparei um material ensinando sobre biohacking nutricional, sobre como o jejum intermitente, como alimentos específicos, inclusive a cafeína, podem promover melhoras, as quais você não teria sozinho, no seu dia a dia, no seu foco, na sua concentração e no seu aprendizado. Tá no link da bio, tenho certeza que você vai gostar, não tem nada igual no Brasil. E se você não gostar, pode pedir o reembolso, é bem baratinho, mas com certeza tem muito valor agregado. Outra questão que perguntaram ali no Instagram é referente ao uso de energético em jejum, se faz mal, o que acontece quando se consome energético em jejum. Na verdade,
o energético não tem nenhum mistério nele, tá? As pessoas acham que o energético é mais deletério do que tomar cafeína a partir de outra fonte, como o próprio café ou outra bebida energética, cápsulas. Na verdade, o único agente estimulante do energético é a cafeína. Então, quando você toma café em jejum ou energético em jejum, a tendência é que os efeitos sejam similares, sendo inclusive o energético tendo um efeito até mais fraco por conta da taurina. Muita gente acha que taurina é um estimulante do sistema nervoso. Não é. Ele é um depressor do sistema nervoso, ou seja, a taurina rebate os efeitos excessivos da cafeína no sistema nervoso. Então, acaba que o energético ele é um pouquinho mais fraco do que se você tomar uma cápsula de cafeína pura ou tomar café puro mesmo. Então, nesse sentido, quando você olha todas as substâncias de um energético, um tradicional, você vai ter uma bebida à base de cafeína. Então, se você não se sente mal tomando café preto em jejum, a tendência é que você não se sinta mal tomando energético em jejum. Alguns energéticos têm adoçantes que podem fermentar mais o intestino, isso pode te dar mais gases, mas são outros tipos de efeitos. Não envolve a questão do efeito de estimulante no sistema nervoso, como é o que o pessoal pergunta geralmente. Por exemplo, agora é dia 2h16. Nosso treino acabou. A partir de agora já não tem mais consumo de cafeína durante a tarde, principalmente para não ter efeito sobre o sono, sobre a noite, porque não é interessante ter esses efeitos. E se você gostou desse conteúdo, já curte aqui o vídeo, já se inscreve, ativa o sininho e até mais.